Qual que é o ganho real, concreto dessa viagem do senhor, desse encontro com o presidente Trump, diante desses, inclusive desse anúncio do tarifaço? Olha, o ganho real eu já consegui. PCC e Comando Vermelho declarados organizações terroristas. Você sabia que Argentina, Paraguai já declararam essas organizações também como grupos terroristas? Por quê? Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Você que está me assistindo, você que tem alguém na família ou próximo de você que sofre com o vício das drogas, é esse pessoal que vende as drogas para os seus filhos. Por que é que o governo Lula tem que proteger esses caras? Eu quero proteger o seu filho e ele quer proteger os traficantes. Olha o ganho maravilhoso que nós já tivemos, porque com essa composição... O senador Flávio Bolsonaro encerrou sua agenda em Minas Gerais com uma entrevista bombástica ao jornal O Tempo. Ele detonou o PT, defendeu tolerância zero contra o crime e mandou um recado direto ao STF sobre respeitar a Constituição. Flávio ainda exibiu um cartaz lembrando que o Pix foi lançado no governo Bolsonaro, desmascarando a narrativa da esquerda. A direita está unida para o enfrentamento. Os Estados Unidos tentando transmitir essa imagem de proximidade com esse núcleo político dos Estados Unidos. Qual que é o ganho real, concreto dessa viagem do senhor, desse encontro com o presidente Trump, diante desses, inclusive desse anúncio do tarifaço? Olha, o ganho real eu já consegui. PCC e Comando Vermelho declarados organizações terroristas. Você sabia que Argentina, Paraguai já declararam essas organizações também como grupos terroristas? Por quê, Ed? Porque na Tríplice Fronteira, ali em Foz do Iguaçu, aqui no Brasil, que faz divisa, né, com Argentina e Paraguai, ali tem células do Hezbollah, de organizações terroristas internacionais, que é um hub de tráfico de armas, de drogas, ali aqui no Brasil, onde está vindo a lavagem de dinheiro dessas organizações terroristas. Então a gente tem que asfixiar financeiramente esses grupos, porque esse dinheiro que compra fuzil, esse dinheiro que impõe domínio sobre territórios, mais uma vez, 50 milhões de brasileiros morando em áreas dominadas por ele, é com esse dinheiro que chegam as drogas para o seu filho. Você que está me assistindo, você que tem alguém na família ou próximo de você que sofre com o vício das drogas, é esse pessoal que vende as drogas para os seus filhos. Por que é que o governo Lula tem que proteger esses caras? Eu quero proteger o seu filho e ele quer proteger os traficantes. Olha o ganho maravilhoso que nós já tivemos, porque com essa composição, como esse combate a essas organizações terroristas, Ed, tem que ser internacional, tem que ser em conjunto com outros países, trocando informação, trocando inteligência, trocando tecnologia. Isso não ameaça a soberania do Brasil? Isso ameaça a soberania do CV e do PCC. E eu vou acabar com a soberania do CV e PCC no Brasil. E o povo brasileiro, nós já tínhamos que ter reconhecido esses grupos como terroristas. Ô Lula, quando é que você vai reconhecer Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas? Vamos pensar na soberania do povo brasileiro. Para de pensar na soberania dos traficantes e terroristas. O Brasil é um país sério, está cansado de violência. A gente não vai mais ter tolerância nem com ladrão de celular, como o Lula tem, e nem com esses terroristas. Você acha que o eleitor médio, ele realmente se identifica com essa agenda internacional do presidente Trump? O eleitor médio, se você não se identifica, eleitor médio, ele se mobiliza ladrão de mais celular, a base. Você não quer que o ladrão de celular fique preso? Você, pai, que está sendo expulso da sua casa lá na cidade do Ceará, que é Nova Morada, você vai lá no bairro de Nova Morada, no Ceará. Esses caras de CVPCC, eles expulsaram moradores, trabalhadores de suas casas, não tinham para onde ir. E às vezes matavam porque não iam com a cara deles. Você pega comunidades, favelas ali no Rio de Janeiro, Ed, no Complexo do Alemão, por exemplo, aonde, né, o Lula foi fazer campanha sem polícia, um local dominado, berço do Comando Vermelho, ele passeando tranquilamente, num local onde sabidamente é o domínio de traficantes de drogas. Ou o ministro da Justiça do Lula, o Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele entra numa favela no Rio chamado Complexo da Maré, numa rua onde já morreram vários policiais baleados por tiros de fuzis de traficantes hoje terroristas que dominam aquela comunidade. Ele entrou sem segurança nenhuma, na maior tranquilidade. São locais onde você só consegue acessar se tiver autorização do tráfico. O ministro da Justiça do Brasil entra num local dominado por esses narcoterroristas. A direita mostrando a sua força contra o sistema. Mas antes de continuarmos, faça a sua parte
inscreva-se no canal e esmaga o botão do like para fortalecer a nossa luta pela verdade. Tamo junto! Por esses narcoterroristas, sem a polícia. Olha o recado, isso foi um vexame, foi uma bomba no Rio de Janeiro. As forças policiais todas falaram, não acredito, o Brasil está tomado pelo Comando Vermelho, os caras estão dentro do Palácio do Planalto. É assim que a população percebe hoje o Lula como sendo alguém que tem simpatia pelo CV e pelo PCC. Olha que perigo para o Brasil. São instituições que estão infiltradas em cada ramo da área pública federal. E eu não vou admitir isso mesmo, desculpa. Ó, você é filho de quem? Sou filho do Bolsonaro. Aqui tem sangue de Bolsonaro e a gente vai mudar essa realidade. E aí eu tenho certeza, Ed, que esse discurso e essa realidade chega na ponta da linha para quem precisa. Não é questão de discussão sobre apoio internacional, não. Não fui pedir apoio eleitoral para ninguém. Eu fui lá defender bandeiras que são importantes para o povo brasileiro. Senador, eu queria voltar um pouquinho na sua agenda aqui em Minas. Ontem a gente viu uma foto que foi emblemática ali, né? Tinha Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, Romeu Zema, nosso ex-governador mineiro, o senhor. Como é que foi essa conversa? Vocês conversaram ali? Porque às vezes a gente ouve, né? Na própria imprensa, nos bastidores, a direita tá ali, né? Às vezes brigando e tudo. Teve uma conversa do senhor com o Romeu Zema, né? Depois que ele fez alguns ataques ao senhor nas redes sociais, foi, eu acredito, o primeiro encontro pessoalmente. Como é que foi essa conversa? Não, foi uma conversa amistosa, né? Assim que eu cheguei primeiro, aí depois chegou o Zema, depois chegou o Caiado. Eu sempre tive uma conversa muito franca e direta com eles. Com o Zema, nós sempre conversamos dessa forma. Assim, o importante é a gente estar junto para derrotar o PT. O Zema, o Caiado e eu, nós três temos uma grande responsabilidade de estarmos unidos contra o PT. Porque a gente sabe que o Brasil não suporta mais o mandato do Lula, mas o mandato do PT. O Brasil vai afundar de vez, vai mergulhar em criminalidade, vai mergulhar em aumento de impostos, vai acabar com as poucas oportunidades que o povo brasileiro ainda tem. Então eu sempre conversei com ele sobre essa importância. Assim. E aí quando chegou o Zema, fizemos um brinde lá com o Leite, já que nós estávamos na Mega Leite, e eu conversei com ele, eu falei, Zema, vamos olhar para frente, cara. Eu ainda peguei, se vocês virem as imagens, eu bato assim no peito, faz o que o seu coração mandar com relação a mim, não faz o que o marqueteiro mandar não, cara. Tá? Porque você tem que esclarecer o povo mineiro e o povo brasileiro o perigo do Lula. Nós três aqui, independente de como vai ser essa campanha, a gente tem que estar focado em resgatar. O primeiro passo para a gente libertar o Brasil é trocar o governo. Eu acho que no meu discurso lá, inclusive, eu fui o primeiro a falar, eu fui exatamente nessa linha. Chamando ali o Caiado e o Zema para estarem nessa mesma onda, né, que eu estou, de unidade, de união da direita contra o PT. E o Zema se justificou de alguma forma? O Zema é um cara tranquilo, né, um cara que eu me dou bem com ele. Ele é uma pessoa que não é da política, isso para alguns é um ativo, né, para outros é um problema, mas eu percebo nele ali uma pessoa genuína, uma pessoa que quer fazer o bem e, enfim, eu disse como eu continuo achando que ele foi um pouco precipitado, porque, né, enfim, ele não pode colocar essa disputa entre, né, quem vai ser o candidato que irá para um segundo turno à frente do interesse do povo brasileiro. Eu tenho certeza que o Zema tem essa consciência, como o Caiado também tem. Então, pode o povo mineiro e o povo brasileiro pode ter certeza que, depender de mim, a gente vai caminhar nessa pré-campanha de uma forma respeitosa para que, né, num segundo momento, se houver, vai que Deus resolve acabar a eleição no primeiro turno já com a vitória de alguém de direita, né? É uma possibilidade. Mas se houver um segundo turno, a gente vai estar junto com toda certeza. Você vê mais próximo de um perfil ideológico de Jair Bolsonaro ou da direita econômica mais pragmática, que é o que o ex-governador Zema representa? Edio, eu obviamente tenho sangue de Bolsonaro, eu defendo os mesmos princípios, as mesmas bandeiras, agora cada um tem um perfil diferente. Eu sou advogado, eu sou empresário, eu estou há 24 anos na política, já tive 4 mandatos de deputado no Rio de Janeiro, sou senador da República, estou no 8º ano de mandato, sendo metade, 4 deles, participando das tomadas de decisão, direta ou indiretamente, junto com o presidente Bolsonaro. Então a gente adquiriu uma experiência absurda. Hoje em dia, se começasse o governo Bolsonaro hoje, seria alguma coisa bem diferente do que foi o anterior, porque agora, com muito mais conhecimento de causa, já testado algumas pessoas, muitas foram aprovadas como ministros, outras não foram. Então a rede de relacionamento e de conhecimento hoje nossa é muito maior do que meu pai tinha lá em 2022. Então eu tenho a convicção que a gente consegue fazer essa mescla, essa sintonia
entre experiência e um governo que vai defender as pautas conservadoras, sim, porque a gente vai apresentar um projeto diferente para o Brasil do projeto que está aí hoje. Senão, não tinha nenhum sentido em ser candidato. Vamos fazer diferente da esquerda, vamos defender as pautas da direita. O senhor citou o seu pai, assim, o senhor faz uma autoavaliação no sentido de se comparar com ele, assim, o que o senhor acha que o senhor tem de melhor politicamente, ou o que o senhor precisa evoluir, o que Flávio Bolsonaro é diferente ou parecido de Jair Bolsonaro? Eu não fico me comparando com meu pai, né? Você imagina o filho do Pelé se comparando com o Pelé. É incomparável, não dá, né? E eu, como filho, tenho como referência o meu pai na política, né, na vida, uma pessoa que eu vou sempre admirar, que eu sempre ouço, até hoje eu ouço, até na tomada de decisão sobre o que a gente vai fazer em Minas Gerais, eu vou ter que ir lá validar com ele, porque ele é a pessoa que tem essa visão ampla de Brasil e da política, na minha percepção, melhor do que qualquer outra pessoa no Brasil. Então, por que eu vou abrir mão de consultar uma pessoa do tamanho de Jair Bolsonaro? Então, eu vou sempre ouvi-lo. E assim, é a diferença de perfil, gente. Eu tenho esse perfil aqui, eu gosto mais de construir pontes, eu gosto, né, de atuar para resolver os problemas de uma forma prática e tal. E o presidente Bolsonaro sempre foi uma pessoa que teve esse impulso, uma pessoa mais impulsiva, uma pessoa mais direta. E foi isso que levou ele à presidência da República naquele momento, em 2018. E eu acredito que até pela minha posição nas pesquisas atuais, em todas elas, ali de par e passo nas pesquisas oficiais com o atual presidente da República, nas nossas pesquisas a gente está um pouco à frente ainda, apesar de todos os ataques. Para mim, eu estou entendendo que o povo brasileiro quer um Bolsonaro com um perfil mais próximo de Flávio do que de Jair. E se for isso, vai acontecer. E se não for também, o Brasil vai seguir aí para pular de um precipício sem paraquedas com o Lula. Então estou muito confiante e peço a Deus todos os dias para que ele abra os olhos do povo brasileiro para o perigo que nós corremos para as próximas décadas se não houver uma mudança de governo. Nessa conversa com Zema e Caiado esses dias, o senhor sentiu ou teve alguma conversa nesse sentido da possibilidade deles desistirem no primeiro turno e estarem com o senhor no primeiro turno? E eu queria a sua opinião, assim, não seria melhor para a direita se vocês três já estivessem juntos agora contra o Lula nesse primeiro turno das eleições? Eu senti aí, assim, de verdade, tem prós e contras nas duas situações. Da minha parte, eu vou estar focado, né, em apontar os problemas do atual governo e mostrar soluções, né, que nós temos para o nosso Brasil. Eu não sei como é que eles vão encarar essa dificuldade de melhorar nas pesquisas, né, de ter uma expectativa real de ir para o segundo turno. Eu só, quando converso com todos eles, peço o seguinte: olha, vocês têm a responsabilidade de abrir os olhos do povo brasileiro. Aponta as mazelas, né, do atual governo, olha como é que ele é um governo mentiroso, como é que ele está endividando mais de 80 milhões de brasileiros, olha como é que o Lula defende bandido, olha como é que a gente está abrindo mão de ter uma parceria comercial importante com os Estados Unidos, que há mais de 200 anos são o nosso principal parceiro comercial, hoje junto com a China. Ele não pode escolher a China e ignorar os Estados Unidos, tem que tratar com os dois, tem que pensar no povo brasileiro. Então eu não tenho controle sobre qual vai ser a tomada de decisão deles. Mas tem o lado de que, olha, quanto mais candidaturas de direita tiver, melhor. São mais campanhas olhando ali, apontando os problemas, os defeitos do atual governo e mostrando soluções. E se eles resolverem não ser candidatos, obviamente estão aí de braços abertos para estar junto com eles e ter um alinhamento de ideias, de princípios e de propostas. Algum poderia ser vice do senhor? Essa questão de vice é mais para frente, né? A questão partidária que tem que ser levada em consideração também. Eu não estou preocupado com questão de definição de vice por enquanto. Nós temos excelentes quadros dentro do próprio PL, como temos nesses outros partidos, na Federação, PP, União, Republicano, o próprio Novo. Então a gente tem ainda mais esse prazo, até ali as convenções que vão começar a acontecer do mês de julho para frente. Aí a gente bate o martelo com mais calma, né, com um cenário mais real e, enfim, mais perto das eleições. Você falou dessa vantagem que o próximo presidente vai ter em escolher os ministros do Supremo. Qual que deve ser? O senhor criticou bastante essas indicações do presidente Lula, pela proximidade que ele teve com Flávio Dino, com o Cristiano Zanin. Qual que deve ser o critério do senhor na escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, fazer diferente do que fez o Lula, de botar amigos ideológicos para promover perseguição política aos seus adversários, né? Que foi isso que ele fez. A gente tem que lembrar, Ed, que o presidente Bolsonaro foi julgado por 5 ministros numa turma no Supremo. O Alexandre de Moraes, que é um inimigo público declarado, que ainda em 29 de abril de 2020, foi aquela canetada que ele deu impedindo o presidente Bolsonaro de escolher o diretor-geral da Polícia Federal,
Olha que ironia, né, Ed? O fundamento foi que ele era uma pessoa muito próxima da família, o Alexandre Ramagem, que hoje é mais um exilado político no Brasil. Ele é delegado da Polícia Federal, foi impedido de assumir. Então você vê que desde o início do governo Bolsonaro, com 1 ano e 4 meses de governo, já tinha interferência do Alexandre de Moraes no governo do presidente Bolsonaro. O outro ministro que julgou ele foi o Cristiano Zanin, que até ontem era advogado pessoal do Lula. O outro que julgou o Flávio Dino, alguém que tem inclusive ações contra o presidente Bolsonaro, disse que o presidente Bolsonaro era o próprio demônio na terra, alguém que odeia o presidente Bolsonaro de uma forma pública. Como é que 3 pessoas com esse perfil julgam o presidente Bolsonaro? Qual É uma deve ser o farsa. critério do senhor? Por uma farsa. que atribuiria um perfil do que o senhor acredita que O seria perfil vai ser diferente interessante? desses perfis. São pessoas, né, que obviamente têm que ter o conhecimento técnico, mas pessoas que sejam de verdade conservadoras. Eu acho que isso é uma característica importante, porque volta e meia, numa canetada, o ministro autoriza a liberação de drogas. O ministro Supremo autoriza o aborto. Então tem que ter ministros, né, candidatos, que tenham viabilidade de passar no Senado Federal. A gente não pode esquecer desse detalhe que não é pequeno, mas que tenham esse perfil, que vão fazer o que na nossa concepção vai ser o melhor para o nosso país, sempre respeitando a Constituição. Esse são as coisas básicas. A gente tem que voltar ao básico na hora de escolher esses perfis, porque hoje virou, né, como o Lula provou, colocar amigos lá que vão estar a serviço do projeto de poder do Lula e não a serviço do projeto do Brasil. Você acha que há erros nas indicações? Por exemplo, se eu citaria Flávio Dino, o próprio Alexandre de Moraes e outros ministros, houve erro na indicação, que é uma coisa que pode acontecer? Eu não tenho nenhuma dúvida, Cíntia. E são pessoas que você vê que ali tem pessoas que querem, as pessoas com caneta, querem governar o Brasil no lugar das pessoas com voto. Isso não é democracia. O Brasil tem que voltar a ser uma democracia. Eu estou em saudade da época que o ministro do Supremo falava só dentro dos autos. Hoje o ministro do Supremo vai fazer congresso fora do Brasil para falar de política, para falar o que o governo tem que ter, o que não tem, que relação o Brasil tem que ter com que país do mundo. Quer dizer, não quer ser político, sai do Supremo e se candidata. Não queira ser um ditador usando a caneta para tomar decisões no lugar do Congresso Nacional inteiro. O Congresso Nacional aprovou, por exemplo, a derrubada do imposto do IOF. Uma cacetada no Senado, uma cacetada na Câmara, a votação majoritariamente para derrubar o imposto. Aí chega o ministro e dá uma canetada no Supremo e muda tudo. Não, o imposto vai valer. Isso não é segurança jurídica, isso afasta investimentos do Brasil. Se o presidente Lula insistir, como ele tem sinalizado, no nome de Jorge Messias para essa indicação, o senhor vai trabalhar contra no Senado para que ele seja de novo derrotado ali? Eu votei contra o Messias, eu votei contra o Flávio Dino, eu votei contra o Zanin, votei contra as indicações do atual presidente da República, porque, mais uma vez, ele quer botar um amigo ideológico lá dentro. Esse foi aquele que falou, que se propôs ali como um assessor da então presidente Dilma, a levar um papel para o Lula, né, forjar uma nomeação como ministro para não ser preso na Lava Jato. Olha o perfil que ele está indicando. Não pode ter uma pessoa com esse perfil dentro do Supremo Tribunal Federal, porque ele vai estar a serviço do Lula, não vai estar a serviço da Constituição. Tá entendendo? Então, obviamente que eu não sei o que passa na cabeça do Lula, qual é a intenção dele. Eu acredito que ele já foi reprovado uma vez, vai ser reprovado de novo. E o projeto para resgatar o Brasil está mais forte do que nunca. Não caia nas mentiras de Brasília, patriota! Se você quer defender o nosso país, inscreva-se no canal, deixe o seu like esmagado e compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos. Fiquem com Deus e até a próxima!